Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Antes de começar a falar sobre o autor escolhido, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm divulgado esses vídeos, que têm compartilhado, que têm deixado comentários estimulantes. Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem, contassem para as pessoas que gostam de poesia. Muito obrigada a todos que me animam a continuar escrevendo, juntando material para trazer para vocês neste canal. Um agradecimento especial à minha amiga Gersina, que é de Recife e que gostou muito do vídeo que fala sobre Morte e Vida Severina, da sua terra, Pernambuco. Hoje nós vamos trazer o nome, o trabalho de uma grande escritora brasileira. Ela é linguista, pesquisadora, professora universitária, poeta, romancista, contista e ensaísta. Maria da Conceição Evaristo de Brito, mais conhecida como Conceição Evaristo. Nós vamos contar um pouco a vida da Conceição Evaristo, primeiro em Minas Gerais, depois no Rio de Janeiro. Nós temos a alegria de tê-la ainda entre nós. Conceição Evaristo, ela faz parte do pós-modernismo brasileiro. E o tema central dela é a questão racial e questões sociais no Brasil. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte em 1946. Viveu parte de sua infância na favela do Pendura-Saia, que foi extinta nos anos de 1970. Sua família era muito pobre. Ela pertencia a uma família com 10 filhos. Ela, na sua infância, na sua vida, teve 9 irmãos. Sua mãe era lavadeira e passadeira. Ela era, na lista dos 10 irmãos, a segunda mais velha. Ela conta que a sua mãe, que se chamava Joana Josefina Evaristo Vitorino, foi uma grande incentivadora da palavra, da leitura. Elas falavam muito em casa, elas contavam histórias, elas conversavam. E sua mãe valorizava também bastante a escola, que os filhos estudassem. Como que nós descobrimos, juntamos dados sobre Conceição Evaristo? A partir de textos dela, que nós lemos, a partir de depoimentos que nós vimos na internet dela própria. Então, muito do que eu vou falar, ela conta nas entrevistas, nos depoimentos. Então, nós vamos nos basear nesse material. Vamos então olhar a infância de Conceição Evaristo. Aos 8 anos, ela começa a trabalhar como doméstica. Ela também levava crianças para a escola, ajudava as crianças nos deveres de casa, ganhava alguns trocados com este trabalho. Ela ajudava também a mãe e a tia na lavagem de roupa e na entrega das roupas nas casas, lá, além, longe das favelas.
Ela também, muitas vezes, trocava serviços domésticos nas casas dos professores, dos seus professores, para algumas aulas particulares que ela recebia, ou também porque ela ganhava alguns livros. Segundo Conceição Evaristo, ela também conseguiu algum dinheiro mexendo, né? Procurando coisas nos lixos lá de Belo Horizonte. E esse mexer nos lixos fez ela se identificar bastante com a grande escritora Carolina Maria de Jesus. Então, a Conceição Evaristo fala que quando leu a obra de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, se identificou com a Carolina mexendo nos lixos para pegar papel. A Carolina era catadora de papel. Ela se identificou porque Conceição Evaristo é negra e Carolina também. Ela se identificou porque as duas moravam em favela. Então, foi assim uma identificação e um incentivo a escrever e a também gostar, procurar livros. Vamos parar um pouco a biografia da Evaristo, Conceição Evaristo, para olhar um pouco quem é Carolina Maria de Jesus, quem foi. Talvez alguns que estejam me assistindo não tiveram a oportunidade de ler Quarto de Despejo, de estudar essa escritora brasileira. O livro Quarto de Despejo, ele foi publicado em 1960 e ele contou com a ajuda de um jornalista chamado Audálio Dantas, né, que ajudou a Carolina Maria de Jesus, que incentivou, que ajudou que ela publicasse essa obra. E essa obra teve um sucesso de vendas extraordinário e até foi traduzido para 13 idiomas. Carolina de Jesus morava na favela do Canindé, que é zona central de São Paulo. Ela sustentava ela e aos filhos, catando papéis. Depois da obra, né, ter sucesso, dela ser chamada para entrevista, dela ganhar um pouco de dinheiro com a obra, ela mudou-se para Santana, que é um bairro da zona norte de São Paulo. E lá ela continuou escrevendo e escreveu Pedaços da Fome e outras obras. Em 69, ela muda-se para Parelheiros, que é no sul, né, na zona sul de São Paulo. E ela falece em 1977, mas deixou obras, tá? E o seu marco como uma favelada negra, pobre, que dá voz a outras da mesma forma que viviam como sua vida, tinham a vida, né, tão oprimida, tão difícil. Voltando a Conceição Evaristo, ela ficou impactada com essa obra e ela era uma menina que ia à escola, que frequentava a escola. E nós já falamos antes que a mãe de Conceição Evaristo valorizava a escola, não faltava as reuniões. Ela chegou até a tirar os filhos de uma escola pública perto da casa deles para uma mais distante, mesmo que os filhos andassem mais, porque a distante tinha uma fama de uma escola de mais qualidade. E assim eles foram, né, estudar nessa escola. A Conceição Evaristo vai para essa escola de mais qualidade. Ela conta um pouco nas suas entrevistas, nos seus relatos, como que era essa escola. Primeiro ela conta que era uma escola onde a maioria era de classe alta. Ela era a minoria na escola. Ela fala que ela a primeira vez conheceu
o apartheid escolar, né? A marginalização daqueles mais pobres, negros mais pobres, da favela. Ela conta que essa escola tinha 2 andares. No andar superior ficavam as turmas, as classes dos mais adiantados, os que tinham as melhores notas, os que ganhavam medalhas, os que cantavam nas festas, dançavam nas festas escolares, eram escolhidos, das meninas que coroavam Nossa Senhora. E ela ficava nas salas de baixo. E ela começa também a fazer uma ligação com os porões dos navios negreiros. Ela começa a ter uma consciência de que ela era pobre, negra, que há uma história trágica na sua ancestralidade. Ao terminar o primário, Conceição Evaristo ganhou seu primeiro prêmio de literatura, vencendo o concurso de redação com o título Porque me orgulho de ser brasileira. Ela diz que ela não era uma menina bem comportada, que as pessoas na escola, que a sociedade, né, os professores, todos esperavam dela, de uma menina negra pobre, uma passividade, mas ela não aceitava essa passividade e começa a desenvolver essa consciência de negra, pobre e favelada. Em suas declarações, ela também conta a influência de um tio do lado materno. Esse tio havia servido a pátria, o Brasil, lutando na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Ao retornar ao Brasil, ele ganha um cargo, né, pelo seu trabalho na guerra, de servente na Secretaria da Educação. Ele influenciou muito a Conceição, porque ele fazia poesia, desenhava e conversava, questionava muito sobre a situação do negro brasileiro. E ela tem influência dessas conversas. Conceição Evaristo conta que na sua casa não havia bens materiais, eles eram muito pobres, né? Muito. Mas havia uma riqueza, porque eles conversavam muito, eles falavam muito, eles contavam. E ela, como era uma menina adiantada na escola, ela lia para a maioria ali na sua casa, que era semi-alfabetizada. Na casa dela havia livros velhos, havia revistas, jornais, e ela valorizava esse material para ler para ela, para o grupo, né, dos seus familiares. Aos 11 anos, ela começa a descobrir mais obras ainda, porque a tia dela vai trabalhar como servente numa biblioteca municipal pública. Então, ela vai ter contato com mais livros. E aí ela conta que era muito bom ela poder ir até lá e descobrir livros. Ela fala que a vida era simples, mas repleta de felicidades, entre aspas, né? E aí ela fala, havia flores, havia frutas, bonecas de pano e de capim. Aos 17 anos, ela participou de um movimento muito importante nessa época, chamado JOC, Juventude Operária Católica. Ele foi um movimento da juventude católica importante nas discussões sobre o Brasil. Eu vou fazer agora uma pausa na vida da Conceição, porque quando eu falo Juventude Operária Católica, Juventude Agrária Católica, eu não acredito que quem me ouve conhece. Eu conheci mais perto esses movimentos, conheci mais intimamente. Então, eu vou contar resumidamente o que eles representaram nessa época no Brasil.
Esses movimentos católicos, né, a Juventude Operária Católica, esses movimentos, eles tiveram influência de filósofos franceses, como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, esses filósofos que traziam, né, uma nova leitura, né, da sociedade. Eles também tiveram influência da teologia da libertação, que colocava o pobre e a questão social como tema central da igreja. A JOC, Juventude Operária Católica, da qual a Conceição participou, ela começou no Brasil na década de 50. A década de 50 ela foi efervescente em movimentos, né, sociais, de trabalhadores, de jovens estudantes. Eram movimentos leigos católicos. E a JOC teve uma participação forte de 58, nos anos de 58, final dos anos 50, e forte nos anos 70. Ela defendia uma utopia social, a construção de uma nova sociedade. Outro movimento importante nessa fase foi a Juventude Agrária Católica, que também foi conhecida como Juventude Agrária e Rural Católica. Esse movimento vai ter grande desenvolvimento nas décadas de 50 e 60. Em 54, passou a integrar um movimento internacional da Juventude Agrária e Rural Católica. Em muitos países, né, havia esses movimentos católicos da juventude. Ele refletia, trazia o debate para formar jovens rurais mais conscientes, mais críticos sobre a vida e a estrutura da sociedade. Eles valorizavam o que eles acreditavam que era presente, que estava presente no Evangelho. Acreditavam que os ideais de justiça social eram ideais defendidos por Cristo. Na década de 60, eles denunciaram a precariedade das condições de vida do trabalhador nordestino. Na região sul, ele apoiou movimentos de cultura popular e de alfabetização de adultos. Na região sul, mais apoio à alfabetização de adultos. Havia outro movimento importante também nessa época, Juventude Estudantil Católica, JEC, que era focado nos estudantes no sentido de trazer, né, questões sociais para o debate. Esse grupo, esse movimento no Brasil, começou com mulheres em 1935. E em 1956 ele passa a fazer parte da Juventude Estudantil Católica Internacional. Nós temos, né, países que trabalharam muito com a juventude nos anos 50. Em 61, em Belo Horizonte, foi decidido que ele deveria voltar-se mais ainda às questões sociais e ao engajamento do jovem nessas questões. Havia outro movimento que talvez vocês conheçam mais, é a JUC, Juventude Universitária Católica. Muitos intelectuais brasileiros participaram da JUC. Eu vou falar, alguns vocês vão, né, conhecer talvez. Ele foi reconhecido pela Igreja em 1950 como um setor da ação católica. Ele estava muito ligado, no Brasil, estava ligado à ação católica francesa, belga e canadense. Um grande intelectual, né, que sempre defendia as questões sociais, vocês devem ter conhecido, Plínio de Arruda Sampaio, participou desse movimento. A JUC foi fundamental para a formação de muitos líderes brasileiros, principalmente na ditadura militar.
Quais influências eles tiveram? Aquelas mesmas, né, do que eu já falei, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, mas também Pierre Teilhard de Chardin e o dominicano Le Bret. No Congresso da JUC, em 1960, no Rio, eles aprovaram um documento, algumas diretrizes de um ideal histórico para o povo brasileiro. Eles fizeram, né, um documento para levar ao povo brasileiro. E eles se expressavam nesse documento que defendiam o socialismo democrático. Em 1962, em Minas Gerais, imaginem quem liderou esse movimento. Herbert José de Souza, o Betinho. Ele fundou a Ação Popular, a AP. Então veja como esses movimentos são importantes, né? Vocês, não sei se assistiram ao filme Betinho, não sei se viram, né? Na campanha, né, relacionada à fome, quanto desses líderes passaram por essas discussões. Havia outros movimentos que não eram católicos, que existem até hoje, né? Como a UNE, a UEE. E também na década de 60, quando ampliou o número de escolas de ensino superior, houve um movimento católico pastoral universitária. Desse movimento eu participei. E a gente tinha contato com os outros movimentos, com as lideranças de outros movimentos. O que esse grupo buscava, pastoral universitária? Reformas na educação, participação dos universitários na vida política e social do país. E foi o que aconteceu, né? Na ditadura militar, os estudantes participaram da vida política e social do país. Na ditadura militar, que durou de 64 a 85, 21 anos no Brasil, esses movimentos foram perseguidos de forma violenta. Muitos integrantes viveram na clandestinidade, outros foram para o exílio. Voltando a Conceição Evaristo. Em 1971, quando a Conceição tinha 25 anos, ela concluiu o curso normal. Ela era professora. Em 73, ela se muda para o Rio. Por que ela vai para o Rio? Porque ela passa num concurso para professores, um concurso público para o magistério. E ela vai atuar como professora no Rio de Janeiro, no município, até 2006. Também ela lecionou na rede municipal de Niterói. Então, olha, professora, né? Importante papel. Em 1976, ela se casa com Oswaldo Santos de Brito, com quem ela teve uma filha, Ainá, né? Ela tem essa filha. Em 1987, ela ingressa no curso de letras na Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela consegue bolsa, né, para pesquisa. Aí vai formando a pesquisadora na universidade. Ela se forma em 1990 em letras, aí ela faz o mestrado em literatura brasileira na PUC do Rio de Janeiro, defendendo a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa afro-brasilidade. Depois ela faz doutorado em letras, literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, concluindo em 2011. E a tese dela tem o título Poemas de Angola e o Universo de Referências Literárias e Culturais. Conceição Evaristo não só denuncia, né, a vida das mulheres negras, das pessoas negras no Brasil, como estuda essa ancestralidade, como estuda a África, como estuda a origem do povo negro no Brasil. Após o doutorado,
Ela deu muitos cursos em instituições. Ela foi convidada a falar na PUC do Rio, na Federal da Bahia, na Universidade Federal de Minas. E em 2012, nos Estados Unidos, ela dá cursos sobre mulheres negras e afro-brasilidade. É preciso registrar que nos anos 80, na década de 80, ela conhece um grupo importante na história dos escritores negros, afrodescendentes, né? O grupo chamado Quilombioje. Vocês devem conhecer esse grupo. Então, em 1990, ela estreia na literatura com texto nos cadernos negros e ela passa a escrever nos cadernos negros. O que são os cadernos negros? Uma publicação do Grupo Quilombioje. O Grupo Quilombioje é muito atuante. Não sei, aquelas pessoas que escrevem, que tentam escrever, que estão me assistindo, né, que ensaiam as suas escritas, se conhecem esse grupo. É importante conhecer. Esse grupo foi fundado em São Paulo por Oswaldo de Carvalho, Paulo Colina, Cuti, Abelardo Rodrigues e outros escritores. Eles têm o objetivo de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. E eles divulgam conhecimentos, informações e criaram, né, os cadernos. Em 1982, esse grupo foi enriquecido com mais participantes importantes: Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, Miriam Alves, Oubinaê Buco. E o grupo assume encontros, seminários e cria em 2002 o Sarau Afromix. Vocês já devem ter ouvido falar. O Sarau Afromix é muito importante no Brasil. Enfim, o grupo promove palestras, cursos, debates e Conceição Evaristo é uma das vozes importantes nos cadernos negros. Conceição Evaristo escreveu romances, escreveu poemas, escreveu contos. Um romance importantíssimo que divulgou, né, que coloca o nome de Conceição Evaristo, conhecido em muitos países. O romance Ponciá Vicêncio. Ponciá Vicêncio. É um romance publicado em 2003. Depois ela escreve Becos da Memória, em 2006. Canção para Ninar Menino Grande, 2022. Contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Insubmissas. Olhem o título, que lindo. 2011. Olhos d'Água, 2014. História de Leves Enganos e Parecenças. É uma coletânea de 12 contos e uma novela, 2016. Macabea, Flor de Mulungu, 2023. Ela escreveu muitos poemas, poemas da recordação e outros movimentos, 2002. Ela não só escreveu em livros, né, de sua autoria, ela tem obras, poesias, né, textos e antologias de vários grupos. Então a gente pode ler também outras antologias. Essas obras dela foram lidas, né, são lidas na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na África do Sul. Ponciá Vicêncio, nossa, foi assim muito forte a sua repercussão. Ela fala sobre discriminação racial, de gênero e de classe. O que a gente pode, como a gente poderia resumir as características de suas obras? Lirismo, protagonismo feminino, a mulher protagonista, né, da sua história. A realidade brasileira, né? Ela retrata a realidade.
A valorização da cultura afro-brasileira, a importância da cultura afro-brasileira. Uma crítica sócio-histórica, uma crítica do hoje que busca ancestralidade e chega à África. A valorização da memória, da ancestralidade, né, de conhecer a nossa história, né, os negros conhecer a história do seu passado. A prosa lírica, há textos em prosa, poemas, né, que tem poesia, que tem o lirismo, elementos do cotidiano, dia a dia, personagens oprimidas, temática da injustiça social, questões de gênero, etnia, denúncia da discriminação social, mas também esperança. Ela não fica só na denúncia. E eu separei alguns poemas para declamar, onde a gente vê a denúncia forte, mas também a esperança. Em 2017, Conceição Evaristo recebe uma homenagem do Itaú Cultural. Ela foi tema da ocupação Itaú Cultural. O que é isso? Será que vocês sabem o que é? O Itaú Cultural tem um evento que faz homenagem a grandes nomes da sociedade brasileira. E eles fazem exposições lá, né, no Itaú Cultural, no espaço, com exposições físicas, imersão digital, e ela foi uma homenageada em 2017. Então, grandes nomes são homenageados na ocupação Itaú Cultural. Vocês podem, pela internet, buscar quais homenageados o Itaú Cultural, né, viveu nesse tempo. Em 2019, ela foi homenageada na Bienal do Livro em Contagem, né, que é em Minas Gerais. No mesmo ano, ela recebeu o título Personalidade do Ano pelo Prêmio Jabuti. Em 2023, ela recebeu o Prêmio Juca Pato pela União Brasileira de Escritores. Ela foi condecorada com o título de doutor honoris causa pelo Instituto Federal do Sul de Minas, pela Universidade Federal Oeste da Bahia, pela Universidade Federal do Paraná e, recentemente, agora em setembro, no final de setembro de 2025, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2024, ela foi eleita para a Academia Mineira de Letras e vai ser muito homenageada ainda, temos certeza, porque ela continua escrevendo. E ela criou também um espaço que cada vez mais é divulgado, o espaço da escrevivência. Vamos explicar o que é o espaço da escrevivência. Ela criou esse termo na literatura, foi ela que criou. E ela mesmo diz, né, o que quer dizer escrevivência? É quando ela escreve, ela não fica só nela, mas ela se amplia e ela, pela vida dos outros, pelas histórias dos outros, ela traz as dores, as lutas, a esperança, as mortes, o racismo. Ela escreve a partir da vivência, não só dela, mas também daqueles do seu entorno. Ela fala assim: é uma escrita que não se esgota em si, mas aprofunda, amplia, abarca a história de um coletivo. Ela também fala: escrevivência é uma união de escrever, viver e ser. Viver e ser. Então, vivendo e sendo, né, as dores, os lutos, as alegrias das mulheres negras, ela escreve. A gente pode conhecer esse espaço, é no Rio de Janeiro, no bairro Saúde. O bairro Saúde é um bairro perto do centro.
da cidade do Rio de Janeiro. Tem um horário, é aberto à comunidade, ela colocou todos os livros à disposição de vários autores, todas as suas, né, tudo que ela conseguiu, e muitos visitam e levam livros, né? O espaço recebe livros. Eu assisti outro dia a Astrid Fontenelle na GNT, naquele programa que se chama Admiráveis Conselheiras. E a Astrid Fontenelle, que é uma jornalista, escolheu, né, entrevistá-la, né, Evaristo. E a gente viu, vocês podem ver, existe esse vídeo na GNT. Ela vai contando o que é escrevivência, e a Fontenelle levou para ela a coleção de Machado de Assis, levou para aquele espaço, né? As pessoas podem ir lá, tem o horário, né? É aberto na semana e sábado de manhã, as pessoas podem ir lá, gratuito, leem, estudam, discutem, muito bonito. Então a gente pode conhecer pelas obras dela, como eu já falei, conhecer, ler as suas obras, pelas dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre a obra dela, a gente pode conhecer, né? Não só lendo diretamente. Muitos estudiosos de literatura, de língua, né, da cultura afro-brasileira estudam e fizeram trabalhos. Então, há muitos trabalhos nas universidades para nós lermos. Espero que vocês tenham tido uma noção da importância de Conceição Evaristo. Agora eu vou declamar alguns poemas para vocês verem como tudo que eu falei aparece nos escritos dessa poeta. Depois, nós vamos ter a parte gramatical, onde eu irei explicar um pouco o emprego do verbo haver. Eu tive muita dificuldade em selecionar poemas, porque eles são lindos, eles são fortes, eles dizem muito, mas eu vou trazer alguns que eu selecionei. O primeiro que eu gostaria de falar se chama Vozes Mulheres, né? A mulher protagonista, ela vai falar da voz da bisavó, da avó, a voz dela e da filha, né? Essa ancestralidade que não pode ser desvalorizada ou perdida. Eu vou tentar, e vocês depois leiam, né, nos livros dela. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Bonito, né? Então ela lembra a bisavó, escrava, né? Escrava nos porões do navio. Depois ela lembra a avó trabalhando
para os donos de tudo, para os brancos senhores, donos de tudo. Depois a voz da mãe dela, que lavava roupa, que ia com as roupas sujas, né, dos brancos e lavava e subia lá, chegava na favela, nas ruas sem calçamento, empoeiradas, os barracos. Depois ela fala da voz dela, perplexa, diante de tudo isso. E essa voz que busca escrever em rimas de sangue e fome. Ela conta em muitas entrevistas que passou fome. Ela fala, não fomos pobres, fomos miseráveis em muitos momentos. Então, isso se transformou em rimas, em textos. Mas ela traz a voz da filha, que deve recolher dessas vozes e tentar ecoar resistência, ressonância de uma vida que signifique liberdade. As várias gerações. Depois temos um poema lindo. Esse segundo poema que eu vou dizer, ele fala do ato de escrever. O poeta, quando escreve, ele se volta a si mesmo e no seu silêncio, repleto de multidões de fatos, de sentimentos, ele mergulha e escreve. Olhem que lindo. Chama Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Quando ela estiver quieta, por favor, não atrapalhem, deixa que ela se concentre nas suas histórias, na dor, em tudo que ela viveu, recolheu do seu entorno. Ela precisa daquele momento para mergulhar e escrever a partir do seu interior, do seu âmago, porque há mundos submersos naquele silêncio do poeta. Bonito, não é? Muito bonito. Ela escreve em versos livres, em versos livres. Agora, esse poema é fortíssimo e é tão atual, é tão presente no Brasil, chama, só o título já nos fala muito. Certidão de óbito. Certidão de óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. É muito forte, é muito real. Desde os navios negreiros, a história do povo negro no Brasil
é feita de sangue, de morte, de luto e de luta, né, por uma realidade melhor. Então, os antepassados devem observar, ver tudo o que está acontecendo no presente. Eles tingiram de sangue a história nos navios negreiros, nas senzalas, nas casas grandes, mas também eles veem o hoje, né? Onde qualquer descuido é morte, qualquer descuido é morte, né? É muito difícil sobreviver neste país. Outro poema que eu vou ler, bem curto, mas forte, que tem muito que ver com tudo que a gente vive e está vivendo no Brasil. Favela. Barracos montam sentinela na noite. Balas de sangue derretem corpos no ar. Becos bêbados, sinuosos labirínticos, velam o tempo escasso de viver. Né? As casas construídas, né, na medida do possível, né, sem planejamento, na medida do impossível, na medida do que é possível naquela vida tão oprimida. As pessoas que moram na favela não dormem à noite, não conseguem dormir porque há barulhos, ruídos, estrondos de tiros. E corpos derretem-se no ar pelas balas. E o último, um poema que fala da dor, mas traz a esperança no final. Os sonhos. Os sonhos foram banhados nas águas da miséria e derreteram-se. Os sonhos foram moldados a ferro e a fogo e tomaram a forma do nada. Os sonhos foram e foram. Mas as crianças, com bocas de fome, ávidas, ressuscitaram a vida, brincando anzóis nas correntezas profundas. E os sonhos submersos e disformes avolumaram-se engrandecidos, anelando-se uns aos outros, pulsaram como sangue raiz nas veias ressecadas de um novo mundo. Os sonhos se foram, os escravizados se foram, né? Nos navios negreiros, na senzala, né? Na casa dos senhores, foram e foram. Ela na favela, criança, com a fome, com a dor, a mãe dela, os sonhos se foram, os sonhos se foram, mas as crianças sempre fazem ressurgir o sonho, porque as crianças sonham e elas, né, lançam os anzóis e esses anzóis se embaralham nos sonhos de outras crianças e vão se avolumar, se tornar maiores e pulsarem nesse sangue raiz. Raiz, mesmo que as veias sejam ressecadas, eles sonham ainda e ainda pulsa a vida para um novo mundo. Então, é a esperança que ainda pode surgir nas crianças desses espaços. Espero que vocês tenham compreendido tudo aquilo que eu falei da vida, sobre a vida de Conceição Evaristo, com aquilo que eu li. Agora eu vou falar um pouco da questão gramatical que eu selecionei para hoje e fazer um fechamento depois da obra de Conceição Evaristo. Um fechamento como eu faço sempre. O verbo haver. O verbo haver com H, né? Como vocês estão vendo aí no quadro, ele pode ser pessoal e impessoal.
Pessoal, quando ele tem sujeito, né? Ele é conjugado, ele tem sujeito. Impessoal, ele não tem sujeito. E ele sempre deve estar na terceira pessoa do singular. E as pessoas, quando fazem textos acadêmicos, quando as pessoas fazem pesquisa na universidade, elas precisam empregar a linguagem culta, né? O professor universitário, as pesquisas nas universidades, os textos acadêmicos devem empregar a linguagem culta, os textos jornalísticos. Então vamos ver quando o verbo haver é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular, com o sentido de existir, acompanhado ou não do verbo auxiliar. Há limões na geladeira. Existem limões na geladeira. Eu não posso falar hão limões. Há limões. Pode haver complicações. Pode existir. Não posso pôr o haver no plural. Pode haverem complicações. Não. Pode haver complicações. Com sentido de acontecer, ocorrer. Nesse sentido, as pessoas erram muito ao escrever. Eu tenho que falar, houve assaltos naquela rua. Não houveram assaltos. Houve aulas ontem. Não houveram aulas ontem. Muitas pessoas falam, né, na universidade, escrevem errado. Verbo existir, né? Verbo agora acontecer, ocorrer, impessoal. Haverá muitos bailes naquele clube. Haverá, não haverão bailes. Haverá, houve, sempre na terceira do singular. Com significado de tempo decorrido, tempo passado. Há 2 anos não vejo a Silvana. Faz 2 anos, passou. Há 2 anos, singular. É o verbo haver com H. Muita gente escreve o A, a vogal A. Há, verbo haver. Tempo passado, há 2 anos, né? Tempo passado. Outro, impessoal, em locuções verbais no sentido de existir. O que é locução verbal? Mais de um verbo. Deve haver esperança. Deve é um verbo, haver verbo. Locução verbal, os dois. Deve haver esperança. Deve haver esperança. Começou a haver reclamações. Mesmo que reclamações esteja no plural, eu falo deve haver. Começou a haver reclamações. E quando ele é, né, o verbo haver, ele é pessoal. Quando ele deve ser conjugado. Quando ele é auxiliar de outro verbo, eles estavam exaustos, porque haviam corrido muito, eles haviam corrido. Aí sim, eles haviam corrido. Aí eu conjugo. Qual é o sujeito? Eles haviam corrido. O verbo principal é o corrido. E o haver é um auxiliar, que deve ser conjugado. Quando ele é auxiliar no sentido de ter. Renata e eu havíamos chegado à tarde. Quem chegou? Renata e eu. Havíamos, eu conjugo. Havíamos chegado. Ele é auxiliar do verbo chegar. Quem chegou? Renata e eu. Expressando desejo, intenção, obrigação, eles haverão de compreender. Quem haverá? Eles, né? Haverá de compreender. O verbo importante, compreender, o haverão, desejo. Qual é o sujeito? Eles haverão. E significando pensar, julgar. Os vizinhos houveram, por mais correto, não reclamar. Os alunos houveram, por mais certo, silenciar. Os alunos, sujeito, houveram, né? Julgaram, pensaram, decidiram. Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou fazer
um fechamento do dia de hoje. Nós já falamos, né, anteriormente a respeito da importância de Conceição Evaristo. Ela representa mulheres e pessoas negras por meio de sua escrita, por meio da escrevivência. Ela dá voz a quem sempre foi oprimido. Ela fortalece os que lutam pela cultura afro-brasileira. Ela possibilita que suas histórias sejam registradas. Ela demonstra, ela aplaude as que herdam a resistência e a sabedoria dos antepassados. A ancestralidade, a sabedoria dos antepassados é a força motriz da memória e da identidade. O resgate dessa memória é a força motriz que nos ajuda a continuar, a avançar. Num cenário onde as chacinas de pessoas são exaltadas, comemoradas, vistas como um ato de bravura, um ato de sucesso. Trazer Conceição Evaristo foi a possibilidade também de valorizar o povo negro, de denunciar. Nós nos solidarizamos, as mulheres, as mães, as companheiras, as avós, os avós, as famílias, aos filhos, aos netos, aos pais, aos irmãos, a todos aqueles que perderam seus entes amados em suas casas, em tocaias, não somente na terça-feira sangrenta de 28 de outubro de 2025, mas em todas as ocasiões onde essas chacinas foram realizadas, desde a vinda dos navios negreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.